E aí, mano, Valdo, como seria uma guerra espacial, cara, de verdade? Olha o Elon Pô, Musk irmão. aí, hein? Sei não. Elon Musk tá dominando tudo, né, irmão? Internet, carros elétricos, Espaço. espaço, rede social. O cara É, tá, meu irmão, o cara tá expandindo. o maluco é de outro mundo, né? Vamos lá, então. Canal Ciência Todo Dia, como seria uma guerra espacial de verdade? Vamos nessa. Em dezembro de 2019, os Estados Unidos fundaram um novo braço das suas forças militares, a Força Espacial, ou Space Force em inglês. O fato até virou piada, motivando uma série de TV parodiando os possíveis trabalhos dessa Força Espacial americana. Só que apesar das piadas envolvendo essa nova força militar, vale se perguntar, por que os Estados Unidos acharam necessário criar uma força espacial? A resposta é, pela mesma razão que qualquer país tem uma força militar, para se preparar para guerras e garantir a segurança dos territórios controlados por essas forças militares. E a Força Espacial serve para proteger a infraestrutura americana no espaço, que inclui satélites de inteligência militar, de infraestrutura e comunicação. E entre esses satélites de comunicação estão o sistema de GPS, que você provavelmente usa para andar na cidade, e que os militares americanos usam para ajudar com ataques de precisão. Os satélites de detecção de ataques nucleares também são parte essencial da estratégia de defesa nuclear. Satélites são essenciais para o bom funcionamento de um exército, e por isso, levar a segurança desses satélites a sério levou à criação de um grupo militar dedicado para isso. A última vez que uma guerra direta entre potências globais aconteceu foi na Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 80 anos. O mundo mudou muito desde então, o que significa que não existe nenhuma estratégia de guerra testada na escala de um conflito total. O exato papel do espaço em uma guerra ainda é o reino de especulação, treinamento e planejamento por parte de forças militares. Em tempos de paz, é parte das responsabilidades das forças militares se planejarem para possíveis guerras hipotéticas, mesmo que elas contenham cenários improváveis. E nós podemos fazer o mesmo exercício. Então, como que vai ser uma guerra espacial de verdade? Se você ama o espaço, você provavelmente vai amar esse chaveiro exclusivo do James Webb. Se você entrar no site da Lowe's e comprar 3 camisetas, você ganha esse chaveiro. Mas é por tempo limitado e só enquanto durarem os estoques, que honestamente eu acho que vai acabar bem rápido. Então clica rápido aqui no link da descrição e veste o universo junto comigo. O nosso primeiro cenário é de uma guerra orbital, que como o nome sugere acontece na órbita da Terra. Em uma guerra orbital, os alvos orbitam o planeta Terra entre 200 e 36 mil quilômetros, que é o equivalente a dizer entre órbitas muito baixas até órbitas geoestacionárias. E essas distâncias meio que representam o domínio gravitacional do planeta Terra, e consequentemente o campo de batalha dessa guerra espacial. Uma guerra orbital provavelmente seria uma extensão de um conflito na superfície do planeta. Então qual seria o objetivo de uma guerra espacial realista? E quais seriam as estratégias envolvidas? Eu já expliquei um pouco do porquê dos satélites e infraestrutura espacial serem importantes, mas para reforçar, as forças americanas e de diversos outros países desenvolvidos dependem extremamente do uso de informação coletada por satélites para operar efetivamente. Desabilitar parte dos satélites militares na órbita da Terra de um país poderia dar uma vantagem significativa para um adversário. Sem os satélites de detecção de ataque nuclear, por exemplo, um país ficaria mais vulnerável do que nunca a ataques nucleares. Só a ameaça de destruir satélites já precisaria ser levada extremamente a sério, o que na vida real se traduz como gastar recursos defendendo satélites ao invés de combater a guerra aqui na Terra. E aqui tem um detalhe importante para a estratégia na guerra. Nem todos os exércitos do mundo são tão dependentes de satélites. Uma guerra espacial moderna tem uma natureza bastante assimétrica. Quanto mais satélites importantes você tem, mais alvos o seu inimigo tem para acertar, e mais recursos você vai ter que gastar se defendendo. Controlar quais satélites estão operando seria uma vantagem tremenda na guerra, e esse seria o objetivo de uma guerra espacial: limitar o que os seus adversários podem fazer com os satélites deles, enquanto você mantém os seus próprios satélites seguros e operando. Resumindo de forma direta, o objetivo de uma guerra espacial orbital é controlar o que pode acontecer na órbita do planeta Terra. Se você é um país sem satélites lutando com um país com muitos satélites, você quer destruir os satélites inimigos para atrapalhar o exército rival. E se você é um país que já tem satélites, você quer focar em se defender. Mas aí, como é que tu destrói, cara? Se você não tem satélite, não tem nada. Não, não sei. Esse é um assunto que é, a gente tem pouco conteúdo sobre isso, né, cara? Então, é um conteúdo difícil até de entendimento. Agora, como é que tu entendeu? Como é que tu destrói se você não tem um... Tecnologia. A Não, camarada falou que é, não entende também, né? quem tá na Ah, frente é China e Estados Unidos. A Rússia também, eu acho que tem satélites, bastante, alguns, né? E o resto é coadjuvante. Agora, fogo, né?
Não, então, mano, como é que tu faz uma guerra espacial se você não tem satélite? É possível? Não Eu não sei se é ignorância minha, eu não conheço acho que muito o não, né? assunto. Tu não sabe, mas não sabe falar que não sabe, né, mano? Não, eu não sei. Pô, para de exato. enrolar, cara. Me Exato, diga, eu não cara. sei. Ah, Eu não sei, exatamente. tá. Então vamos ver o vídeo, ver se a gente vai descobrir. E impedir que seus adversários destruam seus satélites. Com a estratégia básica definida, agora a pergunta é outra. Quais armas seriam usadas para realizar esses objetivos? Em 1967, o Tratado do Espaço Exterior entrou em vigor, representando o comprometimento de inúmeros países a não colocarem armas no espaço. E, notavelmente, o tratado foi assinado tanto pelos Estados Unidos quanto pela então União Soviética, que eram as duas grandes potências espaciais e nucleares da época. E esse tratado anti-armas espaciais de fato congelou projetos de armas espaciais quando ele entrou em vigor. Seria inocente esperar que o tratado fosse realmente respeitado durante uma guerra completa que escalasse para guerra espacial e orbital. Mas ainda assim, o tratado vai ser importante, porque ele significa que, provavelmente, quando uma guerra espacial começar, não vão ter armas no espaço. Ou pelo menos, não muitas. Então, como lutar uma guerra espacial sem armas no espaço? Tem dois jeitos. O primeiro são as chamadas armas de uso duplo, que são coisas que não são necessariamente armas, mas que podem ser transformadas em armas na situação certa. Por exemplo, a maior parte dos satélites tem capacidade de receber e emitir ondas de rádio, e isso é parte normal do funcionamento deles. Então não seria impossível modificar o funcionamento de alguns desses satélites de comunicação para eles atuarem como jammers. Um jammer emitiria uma quantidade enorme e intensa de ondas de rádio em várias frequências, o que poderia desabilitar as capacidades de comunicação de outros satélites. Um ataque desses não seria destrutivo, mas ainda poderia desabilitar partes importantes da infraestrutura espacial inimiga em momentos importantes do conflito. Sem contar que um ataque não destrutivo não pegaria tão mal politicamente quanto sair destruindo satélites e gerando lixo espacial. Outro tipo de arma improvisada no espaço seria simplesmente usar qualquer satélite drone espacial com capacidade de manobrar e colocar em rota de colisão com seu alvo. Velocidades no espaço são altas o suficiente para que qualquer colisão cause danos no seu alvo e possivelmente destrua um ou mais satélites. Além de armas improvisadas, tem uma segunda forma de atacar alvos no espaço sem ter armas no espaço: ataques a partir da Terra. É possível lançar um míssil do solo até o espaço e mirar um satélite adversário para destruição. Essas são as armas anti-satélite, e elas vão ter um papel central em uma guerra orbital. Elas podem ser lançadas tanto de plataformas fixas do solo quanto de aviões. Antes do acordo espacial, os Estados Unidos testaram armas anti-satélite, e eles não foram os únicos. Inclusive, a Rússia retomou seu projeto de armas anti-satélite em 2009, com um teste prático em 2021, no qual o satélite russo Cosmos 1408 foi destruído por uma arma anti-satélite que partiu do solo. E armas anti-satélites não precisam nem ser explosivas. É só acertar um satélite com um foguete rápido o suficiente, e isso é o suficiente para destruir ele. O que significa que os satélites que tiverem capacidade de manobras provavelmente vão ficar manobrando ativamente e mudando entre órbitas próximas, para minimizar a chance de serem alvos de ataques. Perfeito. Só que essas manobras reduzem o propelente do foguete e reduzem o seu tempo de vida útil. Então, mesmo evitar o ataque acaba deteriorando a infraestrutura espacial. Uma guerra espacial, no fim, é sobre custo. Atacar o espaço custa caro, e defender o espaço também. Dificilmente a guerra vai ser decidida no espaço, mas danificar as capacidades espaciais de um adversário pode ser um fator essencial em equilibrar uma guerra que normalmente seria desequilibrada. Por outro lado, manter os seus satélites de uso militar no espaço vai ser uma prioridade defensiva. Infraestrutura espacial é tanto uma vantagem quanto uma vulnerabilidade. Plataformas de lançamento de armas anti-satélite e centros de controle na Terra provavelmente serão alvos prioritários da guerra em solo por conta da importância do espaço. E é por isso que os Estados Unidos criaram uma força espacial muito antes de ela ser necessária. E é por isso que inúmeros países testam armas anti-satélites. Um campo de batalha novo surgiu com os avanços da exploração espacial, e entender uma guerra espacial talvez seja muito importante para ter uma chance em uma guerra moderna. E mesmo que a guerra não aconteça, ter a capacidade de destruir infraestrutura espacial pode ser uma ameaça implícita útil para diplomacia e negociação em momentos de tensões políticas. Estar pronto para a guerra é uma forma de exercer força, mesmo sem entrar em uma guerra diretamente. Até porque uma guerra no espaço pode ser útil, mas vai ter o seu custo mesmo que ninguém morra. Uma batalha em órbita baixa produziria muito lixo espacial. E existe um limite para quanto lixo espacial pode existir em órbita antes que lançar foguete se torne algo perigoso. Essa é a chamada Síndrome de Kessler, um efeito cascata na qual a geração de detrito espacial leva a mais colisões que levam a mais detritos espaciais. E no fim da história, é impossível lançar um foguete sem que esse foguete colida com lixo espacial. A tentativa de dominar o espaço
pode muito bem tornar impossível sair do planeta e lançar novos foguetes e satélites. O segundo cenário que eu quero discutir é um pouco mais hipotético. Ele é o cenário de uma guerra espacial verdadeira. Irmão, aí. Isso, né, cara? Irmão, que videozinho, cara. Eu não tenho nenhum problema de ser burrão, não, mano. Mas eu tô me sentindo assim, burro. Hein? Nível hard. Tem que fazer um podcast aqui dedicado só, né? Só sobre guerra espacial, só sobre lançamento de satélites, pra entender um pouquinho mais, mano. Porque o vídeo fica mais difícil de entender. Mas você é mais inteligente que eu, vai me explicar. Fala aí, mano. Que isso, irmão? Eu tô aqui aprendendo. Eu tô aqui aprendendo. A rapaziada falaram aqui no chat que também uma forma de participar dessa guerra seria um caça, guerra cibernética, né? Forma invadir o sistema ali, controla, né, os mísseis, os satélites. E falaram que tem caça que é possível, de algum caça é possível lançar algum míssil. Ele falou no vídeo, Sim. né, que tem o A galera tá repercutindo lançamento aqui. da Terra, né? Sim. É caro, né? De base, né? Caso, né? Mas... o vídeo é bom, mas é bem difícil. Vai. Verdadeira no sentido de que os adversários vão ter uma presença espacial significante, tanto na Terra quanto na Lua. Um possível motivo para essa guerra seria o controle dos picos de luz eterna na Lua, que são as pequenas regiões nos polos lunares que recebem luz solar constantemente. Controlar essas regiões significa controlar a produção de energia solar na Lua, que talvez seja a chave para controlar a Lua e o resto da exploração espacial no futuro da humanidade. Isso porque a Lua provavelmente vai servir de ponto de partida para o resto do sistema solar. Então os picos de luz eterna podem muito bem ser um ponto de contenção entre potências espaciais rivais nas próximas décadas ou séculos. E nesse cenário, o tratado contra armas espaciais já foi para o espaço, metaforicamente falando. Armas no espaço provavelmente seriam recursos comuns para potências espaciais. Mesmo com armas espaciais, a estratégia dessa guerra provavelmente não seria tão diferente. As distâncias talvez fossem maiores, e os mísseis talvez fossem lançados diretamente de satélites no espaço para outros alvos no espaço. Mas a ideia seria a mesma: destruir a infraestrutura espacial adversária e controlar a capacidade do seu inimigo de lançar novos satélites e armas espaciais. Uma diferença seria na escala. Um exemplo seriam armas de enxame cinético, que é um termo bem chique para jogar um monte de pedaços de metal em alta velocidade contra um satélite. Numa arma de enxame cinético, vários projéteis pequenos e rápidos são lançados para cobrir uma área maior e acertar até mesmo satélites e alvos capazes de fazer manobras evasivas. A velocidade extrema do espaço associada com o vácuo significa que qualquer impacto vai ser efetivo em causar danos. E operar no espaço já é caro, então não tem por que aumentar o preço com explosivos poderosos quando um míssil muito rápido vai fazer quase o mesmo estrago. Armas de energia direta, à base de lasers intensos ou emissão de micro-ondas, poderiam ser usadas para fritar satélites próximos. E essas armas poderiam ser montadas em veículos autônomos baratos, como drones que ficam orbitando a Lua ou a Terra atrás de alvos. Lançar armas do espaço para alvos no espaço seria rápido e efetivo, mas esses mesmos satélites armados ainda seriam alvos fáceis para outras armas espaciais. Então ataques vindo do solo, seja da Terra ou da Lua, mirando alvos no espaço, ainda seriam bem comuns. Plataformas de lançamento de armas espaciais seriam alvos importantes na Terra e na Lua da guerra espacial. Um alto nível de automação seria essencial para operar uma guerra espacial. Ser um humano no espaço já é perigoso sem guerra. Com guerra, é quase impossível de sobreviver. Qualquer nave tripulada seria um alvo fácil e qualquer ataque minimamente efetivo seria catastrófico no vácuo do espaço. Vale muito mais a pena minimizar o número de humanos envolvidos em uma guerra espacial, e esses humanos provavelmente estariam escondidos em bunkers e locais seguros. O principal desafio de uma guerra dessas seria o desafio logístico. Com inúmeros satélites orbitando a Terra e a Lua, linhas de comunicação estariam mudando constantemente conforme os satélites saem da linha de visão uns dos outros. Saber onde estão os seus satélites e onde estão os satélites inimigos e quais são as janelas de possíveis ataques é que seria o fator determinante. Mais determinante até mesmo do que o número de armas no espaço que você tem, porque ter recursos no espaço significa também ter mais alvos para defender. E tanto lançar quanto defender coisas no espaço é extremamente caro e vai continuar sendo caro nesse futuro hipotético, o que pode levar a um cenário alternativo menos diretamente belicoso. Uma guerra fria espacial, na qual os dois lados rivais se armam até os dentes e desenvolvem capacidades extremas para destruir a infraestrutura espacial um do outro. E no fim, nunca disputam uma guerra direta. Eles disputam a dominância por outros meios. Ou talvez
Ao sair da Terra, a humanidade vai deixar pelo menos um pouco da nossa tendência à violência e divisão para trás e focar em construir um futuro menos violento. Guerra espacial em filmes e séries é muito divertida, e sabres de luz são legais, mas eu realmente espero que um conflito em escala no espaço continue sendo algo apenas do reino da ficção. Muito obrigado, e que a força esteja com vocês. Mano, é a ciência todo dia, cara. Eu preciso assistir ciência todo dia, pra poder... pra poder, meu irmão, entender. Bom, são 3 pessoas aqui no estúdio, né, cara? Então, por favor, me ajudem. Eu já confessei aqui a minha incapacidade de vocês. Não, eu também, total. A rapaziada no chat aqui, o pessoal tava brincando aqui e o camarada falou que a melhor forma seria hackear, né? Uma conta ali do quem controla. Isso aí, irmão, é bem complicado, né? E falaram, tem mísseis hipersônicos. Acho que foi o que o camarada falou, né? Custa caro, né? Tudo custa muito, muito caro. Então, não sei, irmão, não sei. E Bruno? Entendeu pouco também? Eu entendi que entendi muito pouco, né? Cara, olha só. Se você... Primeiro, tu lançar míssil, mas são vários satélites. Tem que saber qual é o objetivo estratégico. E aí, pô, só a SpaceX, alguém falou no chat que eu já tinha ouvido isso antes, tem 6 mil satélites. 6 mil? 6 milhões? 6 mil, né? Então, você tem uma quantidade absurda. E ainda tem a dificuldade dos que ficam se movimentando. E aí você teria que lançar. Isso tem um custo absurdo. Então, a quantidade absurda com um custo individual absurdo. Acho que o maior objetivo estratégico seria neutralizar os lançadores de mísseis, né? Sentido. Então, as bases de lançamentos e tal, mais fácil aqui na Terra do que lá em cima, né? Brunão pesquisou aqui, mostrou que são 5.600 da Starlink. Falaram aqui que o total de satélites que orbitam a Terra fica 10.928, de acordo com o Relatório das Nações Unidas. Sabe, né, guerreiro? 6.000 satélites da SpaceX. Falaram para chamar o Serjão. O Serjão é desenrolado. O Serjão entende de tudo disso daí, né, Glauber? Mano. Aí, acabar comigo, mano. Porra, deu um sono nessa... Sérgio é um bom convidado, né?